Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer à comunidade acadêmica da UnoOeste, professores, alunos dos cursos superiores de gestão pública, processos gerenciais, gestão de recursos humanos, contábeis, gestão financeira, administração, marketing, logística, qualidade, gestão comercial, gestão hospitalar e os demais presentes. E também gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade da Vossa Excelência, o promotor de justiça Gabriel Thomas da Silva, em estar aqui conosco falando sobre o seguinte tema: Pacto Federativo e a Covid-19. Quais entes federativos podem decretar as medidas restritivas? Em meio à pandemia ocasionada pelo coronavírus, assistimos apreensivamente os conflitos entre União, estados e municípios. E gostaríamos de sanar algumas dúvidas sobre o Pacto Federativo. Para isso, convidamos o Dr. Gabriel Thomas da Silva. Mas antes, de entrar no assunto, Dr. Gabriel, gostaríamos de conhecer um pouco da sua carreira, da sua atuação como promotor de justiça, e sobre o Ministério Público. Boa noite, professora Eliane, boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da UnoOeste, dizer que é uma alegria muito grande estar participando deste evento, agradecer a presença de todos que estão aí virtualmente, os alunos, colaboradores, professores, enfim, a todos que nos assistem, e parabenizar pelo evento no sentido de informar a população. Nesse momento é muito importante, a informação ela é fundamental. Eu sou promotor de justiça, hoje estou como promotor substituto aqui no Ministério Público do Estado do Paraná. Eu estou aqui na seção judiciária de Jacarezinho, na região conhecida como Norte Pioneiro do Estado do Paraná. Aqui a cidade faz divisa com o Estado de São Paulo, com a cidade de Ourinhos, próximo de Londrina. E eu atuo na substituição dos meus colegas, nos seus impedimentos, férias e afastamentos, daqui de Jacarezinho, além das cidades de Ribeirão Claro e das cidades de Carlópolis. E também a gente fica à disposição da instituição quando é necessário ir para outras localidades. O Ministério Público tem tido uma atuação nessa pandemia de fiscalização. Nós temos acompanhado aí diversas situações no Estado, cada um na sua comarca, na sua promotoria, mas sempre dialogando muito com os outros colegas, com essa troca de experiências para tentar auxiliar realmente no combate à pandemia e garantir aí a fiscalização, o cumprimento das leis e, acima de tudo, da nossa Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país. Ok. Gabriel, o promotor de justiça, ele pode ser considerado como um defensor dos interesses da sociedade? Exato. O Ministério Público, ele é o que nós chamamos um extrapoder da República. Ele é uma entidade autônoma que não está atrelada a nenhum dos três poderes e que justamente atua por meio dos seus promotores de justiça na defesa, na tutela desses direitos sociais, direitos de toda a coletividade, os direitos nós chamamos indisponíveis, aquele que a pessoa não pode dispor, que é inerente à sua condição de ser humano. Então é nessa vertente aí que atua o Ministério Público, representado, até como a doutrina gosta de chamar presentado, se faz presente pela figura do promotor de justiça na sociedade. Que ótimo, que bom. Dr. Gabriel Thomas, quais os requisitos e a formação necessária para ser um promotor de justiça? O promotor de justiça ele tem que ser formado em Direito, bacharel em Direito, por alguma faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação. Ele, após a colação de grau, ele tem que ter 3 anos de prática jurídica e, superado isso, ele presta o concurso público de títulos para ingresso na carreira. Muito bem. Parabéns, viu? É muito gratificante, ter uma carreira tão promissora como um promotor de justiça. Muito obrigado. No caso, Gabriel, Dr. Gabriel, como é a organização do Estado brasileiro? Bom, o Brasil, e vou falar aqui a partir de 1988,
que quando foi promulgado, entrou em vigor a nossa atual Constituição Federal. O Brasil, ele é considerado uma federação, por isso o nome oficial, República Federativa do Brasil, porque nós somos uma federação, né? O que significa isso? Nós temos entes federativos, nós temos a União, que é um ente federativo maior, que é o ente federativo federal, nós temos os estados e nós temos os municípios, cada um com a sua parcela de autonomia. A soberania, ela é dada apenas à União enquanto gestora, enquanto ente que representa o Estado brasileiro. A União seria o ente soberano. Os estados e municípios possuem sua autonomia, né? Autonomia administrativa, autonomia orçamentária, né? E essa divisão, ela se difere muito da ideia de Estado unitário. O Brasil, ele era um Estado unitário na época do Império. Tanto é que o nosso federalismo é chamado pela doutrina de um federalismo centrífugo, porque ele sai de um Estado unitário, um Estado único, onde todo o poder, todas as decisões estão na mão de um único ente, que à época era o imperador, e passa por uma divisão em estados. Há um movimento contrário, que é o movimento de federalismo centrípeto, né, que se verifica nos Estados Unidos, onde então os estados, então antigas colônias, se fundiram, se uniram para fazer um único estado, um estado federal, que é os Estados Unidos da América. O Brasil houve um movimento contrário. Atualmente, hoje, nós ainda temos muitos países nessa divisão de estado unitário. Aqui perto de nós, a Argentina e o Chile, por exemplo, há uma divisão em províncias, mas é uma divisão meramente administrativa, ou seja, as províncias não têm uma autonomia como os estados e municípios têm no Brasil. A França, por exemplo, também é dividida em departamentos, em regiões, e cada região em departamentos. A Itália também tem uma divisão em regiões, mas são divisões meramente administrativas. No Brasil, não, nós temos essa autonomia, ou seja, estados e municípios possuem uma margem de administração maior, não iguais à União, mas muito parecidas. Certo. Né? Doutor Gabriel, como que a Constituição Federal ela organiza as competências dos entes federativos? É muito importante a gente conversar sobre isso, porque a Constituição é a nossa lei maior e ela é que rege toda essa divisão de competências que nós estamos submetidos hoje. E basicamente, e aqui eu me permito, professora, a não ser tão técnico, não sei se tem alguém do direito nos assistindo, mas eu peço licença para não ser tão técnico, justamente para passar a informação de forma mais clara, né, a todos os nossos espectadores. Mas, basicamente, a Constituição, ela divide as competências em competências administrativas e competências legislativas. O que é isso? Competências para administrar, ou seja, o que cada estado, município, o que a União pode e deve administrar e como isso é feito. E a competência legislativa, que é a competência de fazer leis, editar leis. Então, por isso que no Brasil nós temos leis federais, leis estaduais e leis municipais. Nós temos essa divisão. E por que isso? O Brasil é um país geograficamente muito grande, muito extenso, com um território muito amplo, um dos maiores do mundo. Então, é notório que uma situação que se verifica no Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito diferente de uma situação que se verifica no estado de Roraima, pegando aí os dois extremos. Certo. Não só pelas questões geográficas, mas pelas questões populacionais, pelas questões imigracionais, os costumes locais. Até se a gente for analisar bem, o linguajar, né, os sotaques. O Brasil é um país muito grande, muito plural. E cada região do país, cada estado tem as suas peculiaridades. E dentro dos estados, cada município tem as suas peculiaridades. Então, a Constituição Federal entendeu por bem fazer essa divisão para que a administração
pudesse voltar às peculiaridades daquela região e, com isso, ser mais eficiente, atendendo ao princípio da eficiência da administração pública. Então, a União, nós temos questões administrativas e legislativas nacionais, que envolvem o país como um todo. No Estado, nós temos questões regionais e nos municípios temos questões locais, daquela localidade. É interessante também que alguns aspectos são de competências exclusivas e outras de competências concorrentes. O que é isso? As competências exclusivas, só o ente federativo pode administrar, só o ente pode legislar. Um exemplo aqui que eu trago sobre direito penal, somente a União Federal, somente o Congresso Nacional pode legislar sobre direito penal como regra, de modo que uma conduta que é crime, ela é no país inteiro, né? Essa é a competência exclusiva. E a competência concorrente é aquela onde todos podem administrar e todos podem legislar. Um exemplo é a saúde, que é o que nós vamos tratar aqui. Já que é um país tão grande, tão plural e que cada região tem suas peculiaridades à saúde, nós temos essa situação. E nesses casos, onde há competência concorrente, a União faz uma lei geral, os estados fazem as leis estaduais para sua região, a competência regional, e os municípios ainda podem suplementar essa legislação estadual no que couber para atender às suas peculiaridades. Muito legal, doutor. Nessa organização das competências, como fica o direito à saúde, né, que nós estamos vivenciando aí hoje? O direito à saúde, ele entra na competência concorrente, seja na competência administrativa, seja na competência legislativa, tá? E isso está previsto de forma expressa na Constituição Federal, né? E é muito interessante a gente analisar o texto da Constituição, que ele fala o seguinte: no artigo 23, inciso 2, ele fala o seguinte, que todos devem cuidar da saúde. Ele usa esse termo, cuidar, ou seja, uma competência administrativa comum. União, Estados, municípios devem tomar medidas administrativas para cuidar da saúde. E no artigo 24, inciso 12, a competência legislativa, que é legislar sobre a defesa da saúde. Veja que a Constituição fala em cuidar da saúde num determinado momento e depois ela fala em defender a saúde. A doutrina constitucional, ela fala muito que a Constituição não tem palavras inúteis. Ou seja, esses termos não foram colocados por mero capricho pelo Constituinte originário 88. Eles foram colocados justamente mostrando um norte, mostrando para onde seguir. Ou seja, os estados, municípios e União devem administrar a saúde, cuidando da saúde, e devem legislar para defender a saúde, tá? E isso fica muito claro no artigo 196 da Constituição Federal, que quando é uma parte que a Constituição fala só da tutela da saúde. Veja como a saúde era tão importante. A saúde ela é um direito fundamental do ser humano, porque ninguém vive sem saúde. Exatamente. Saúde, eu sempre falo que ela é um desdobramento do direito à vida. A saúde garante o direito à vida, que talvez seja o bem maior da pessoa, seja a sua própria vida. Então, a Constituição, preocupada com isso, ela tem um capítulo só para disciplinar como que dá essa tutela da saúde no país todo. E ela fala, no seu artigo 196, ela começa assim: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Estado entendido como Estado brasileiro, como todos os entes federativos, tá? Então, nós temos esse norte. E, inclusive, a Constituição garante acesso universal à saúde, ou seja, todos têm que ter acesso à saúde por meio de um sistema único que é o SUS, Sistema Único de Saúde. E esse acesso ele é universal porque qualquer pessoa, independente da sua condição social, independente de ser estrangeiro, tem pleno acesso à saúde. Então, a gente fala que um estrangeiro que vem visitar o Brasil, está passando férias aqui,
e se ele necessitar, ele tem que ser atendido tão quanto os brasileiros pelo nosso Sistema Único de Saúde. É universal. Isso que esse atendimento. Então, essa tutela da saúde foi editada a Lei 13.979, que é uma lei federal que adota as medidas de contenção da pandemia em todo o país. Ou seja, é uma lei que traz as regras gerais das medidas que nós vamos adotar para o quê? Para defender a saúde, para cuidar da saúde. Muito bom. Doutor Gabriel, após essa decretação da pandemia, nós vimos muitas restrições, né? Muitas medidas restritivas. Elas podem ser decretadas pelos entes federados? Sim, elas podem e devem ser decretadas para proteger a saúde. Veja, conter a pandemia é proteger a saúde. Então, você está atendendo aí ao mandamento constitucional, tá? A questão toda é como que isso é decretado. Veja, nós vivemos hoje um momento de crise. Isso nós não podemos negar. Uma crise na saúde, enfim, uma pandemia, uma enfermidade nunca antes vista, e que fatalmente essa crise ela se irradia para todos os demais sistemas do país. Ela vai atingir a economia, ela vai atingir a política. Veja, em que pese a minha análise aqui seja jurídica, não posso fechar os olhos que há uma questão política envolvida, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Tá? Esse movimento ele é mundial. A questão toda é que nesses momentos de crise nós temos que nos aproximar cada vez mais da Constituição, que é a lei maior, a lei que rege. E o que a Constituição fala? Cuidar da saúde, a saúde é um dever de todos. Então, União, estados e municípios devem, não só podem, como devem tomar medidas para conter o avanço dessa pandemia e para preservar a saúde da sua população. Tá? É necessário isso. E onde estão essas medidas? Na Lei 13.979. Veja, essa lei, ela prevê quais medidas podem ser adotadas, mas a adoção delas em âmbito regional, que seriam os estados, em âmbito municipal, se dá pelo chefe do Poder Executivo de cada ente. E com base em que ele vai tomar essa medida? Com base em estudos técnicos, ou seja, é o que a gente chama de juízo político no direito administrativo, um juízo de conveniência e oportunidade. Diante daquela situação, ele vai fazer um juízo do o que é conveniente e o que é oportuno para preservar a saúde. Ou seja, há sempre esse norte que está na Constituição que tem que ser seguido. Ok. Eu vou fazer mais uma pergunta, mas eu vou fazer duas, tá bom? Juntas. Quais os entes federativos que podem decretar essas medidas restritivas? E os municípios, eles podem editar decretos contrários, né, aos decretos estaduais? Então, gostaria tirar essas duas dúvidas. Tá, vamos lá. Todos podem adotar, União, estados e municípios, cada um, logicamente, aí reservada a sua parcela aí de autonomia, ou seja, que não pode haver uma invasão da autonomia de um ente no outro. Né? Então, como eu já disse antes, o Brasil é um país muito grande, com muitas peculiaridades locais, é recomendável que o ente federativo analise ali no seu limite territorial, na sua sociedade, na sua comunidade, quais medidas podem e devem ser adotadas. Essas medidas restritivas estão previstas em lei, nessa lei federal, ou seja, a União ela cria as regras gerais, então ela criou a lei, e ela pode decretar medidas restritivas? Ela pode, desde que seja uma medida restritiva que faça sentido, que seja conveniente e oportuna para todo o país. Né? Um exemplo que se fala muito hoje é a questão de fechamento de fronteira. Até por ser uma questão de segurança nacional, cabe à União fazer esse fechamento de fronteiras. Isso vem sendo feito. Os estados vão fazer em questões regionais, os municípios decretar no âmbito dali local, no âmbito municipal.
E o fundamento é fundamento técnico. Então, quando vocês pegam um decreto, você vê aquele monte de considerandos, que muitas vezes o pessoal pula, vai logo nos artigos ver o que está acontecendo. É sempre importante ler esses considerandos, que ali estão os motivos pelos quais aquele decreto está sendo editado. Ou seja, o porquê, qual que é a fundamentação, qual que é o juízo de conveniência e oportunidade, estão ali, né? E esses decretos, eles têm um limite. E qual que é esse limite? É a repartição de atribuições e competências da Constituição Federal. Ou seja, qual que é o norte aqui nosso? O norte é cuidar da saúde. É isso que a Constituição fala. A saúde é um direito de todos, dever do Estado. Então, não há uma hierarquia entre decretos municipais, estaduais e federais, mas é assim uma reserva de competência. O que pode acontecer, na verdade, é o seguinte: o decreto municipal, ele pode, por exemplo, deve complementar e adaptar o decreto federal e o decreto estadual às suas peculiaridades locais, sendo muitas vezes, a depender do caso, mais restritivo. O que ele não pode é ir contra as medidas de proteção da saúde, porque daí ele estaria violando a Constituição. Esse decreto, ele estaria indo contra, ele não estaria protegendo a saúde, ele estaria colocando em risco a saúde. E um exemplo seria o seguinte: um decreto estadual que preveja aí que as filas têm que ter distância mínima de 1 metro. O município, com base em questões locais, pode falar: não, aqui no nosso município, por uma série de razões, a distância é de 2 metros. Isso ele pode fazer. O que ele não pode fazer é reduzir para 50 centímetros. Entendi. Ou seja, reduzir a proteção. A proteção ela pode ser aumentada pelos entes, mas nunca ser reduzida. Muito bom. Outro detalhe: o governo federal, ele pode revogar os decretos estaduais e municipais? Não, ele não pode revogar. O que acontece é o seguinte: existe um princípio no direito administrativo que a gente chama de paralelismo das formas, ou seja, da forma que um ato administrativo ele é editado, como regra, é a forma que ele vai ser revogado. Então, a partir do momento que o Estado ou o município edita um decreto, cabe a esse Estado e a esse município proceder à sua revogação por meio de um outro decreto, tá? O que não pode é haver essa ingerência, como regra. Até porque, na verdade, são decretos protetivos da saúde. Seria inconstitucional um decreto federal, como regra, que interferisse em questões administrativas municipais ou estaduais. Por quê? A União Federal tem a sua esfera de competências. A partir do momento que ela não respeita essa esfera de competências, ela está desrespeitando a Constituição. Existe, lógico, em casos extremos, a possibilidade da intervenção da União nos estados e os estados intervindo nos municípios, mas são casos excepcionais, é uma medida prevista na Constituição para casos extremos e com hipóteses muito restritas ali. Mas em tempos de normalidade, como estamos vivendo, que pese uma crise, mas em termos de normalidade institucional, não é possível haver essa revogação. Ok. Por que alguns estados estão flexibilizando as medidas de isolamento social e outros não? Como, por exemplo, o estado de São Paulo e, no caso, o estado do Paraná, né, onde o doutor é promotor. Poderia explicar para nós? Claro. Veja bem. As medidas restritivas, elas têm que ser tomadas numa medida exata, ou seja, elas não devem também ir além do necessário para a tutela à saúde. Muitas vezes na prática, o gestor público, o administrador público ter essa exata medida ali é um pouco difícil, mas tem que seguir esse norte. Temos que preservar a saúde, mas tomar todas as medidas necessárias para a preservação da saúde, nem mais, nem menos, né? Então, o que acontece? Diante de peculiaridades locais, alguns estados, alguns municípios começaram a realizar uma flexibilização para analisar, estudar como é que vai se dar o avanço da pandemia diante dessas medidas. Isso vem sendo acompanhado pelo Ministério Público, inclusive com diversas ações,
nossas aqui no Paraná, e como no caso o estado do Paraná ele está conseguindo manter um bom controle da pandemia, foi possível em algumas cidades, não são todas, haver já alguma flexibilização. Aqui em Jacarezinho, por exemplo, houve uma flexibilização que está sendo acompanhada de perto não só pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde, mas por um comitê de gestão da pandemia. Assim como em outras cidades também. Carlópolis, onde eu atuei também, está numa situação parecida. E uma peculiaridade local que aconteceu aqui, que foi trazida para o debate, era que muitas vezes o município ao lado tinha o comércio aberto e o município em questão não estava. Então as pessoas estavam indo à cidade do lado e muitas vezes essa cidade ao lado ela tinha casos de Covid-19, ou seja, havia o risco. Houve até um parecer de secretário de saúde dizendo exatamente isso. Olha, no caso, nós temos que flexibilizar um pouco o nosso comércio, porque as pessoas estão indo buscar produtos nas cidades vizinhas e podem trazer a pandemia, trazer o vírus para dentro da cidade. Então, é um fundamento técnico que foi utilizado, né? E então alguns estados começaram a fazer a flexibilização. No estado de São Paulo, que é o epicentro da pandemia no Brasil, o poder público, o governo estadual, entendeu por não flexibilizar, justamente para garantir aí a saúde, para preservar a saúde. O grande medo hoje é o colapso do sistema de saúde, como já se verificam em alguns estados. E se isso acontecesse em São Paulo, seria obviamente um caos. Então, por isso que tem uma série de medidas, como hospitais de campanha, a decretação de estados de emergência e calamidade pública para que haja uma maior maleabilidade dos gastos públicos no combate à pandemia, que isso é rigorosamente fiscalizado, seja pelo Ministério Público, pelas auditorias e pelo Tribunal de Contas. Então, todo esse gasto que está sendo feito agora para conter a pandemia será auditado por órgãos técnicos do futuro, inclusive pelo Ministério Público, tá? Então, é com base nesses estudos técnicos que cada estado faz, cada município faz, que ele acaba flexibilizando. Agora, por outro lado, nós estamos verificando um movimento contrário, como, por exemplo, em São Luís, no estado do Maranhão, que decretou o lockdown. O que é isso? É uma quarentena ainda mais restrita, ou seja, ninguém pode sair de casa, porque ali nós temos uma situação mais alarmante, uma situação onde o direito à saúde está sendo mais violado pela falta de leitos, pela falta de profissionais, pela falta de insumos. Então, ali se fez necessário a decretação desse isolamento total. Ou seja, só pode sair de casa as pessoas que vão trabalhar em serviços essenciais e aquelas pessoas que precisam sair por alguma emergência. Ou seja, é uma medida legal. As pessoas questionam, mas o lockdown ele é legal? Sim, ele é legal, porque ele se fundamenta na defesa da saúde. Na medida em que, se não for decretado, vai entrar em colapso o sistema de saúde e, com isso, não haverá proteção à saúde. Ou seja, visando aquele norte constitucional de sempre, de garantir o direito à saúde, o Estado pode tomar medidas mais restritivas, como o próprio lockdown, ou pode, inclusive, flexibilizar realmente e, logicamente, está acompanhando isso. Ou seja, se houver nesses estados, esses municípios que flexibilizaram, se houver um retorno da pandemia, se voltar a subir a curva de crescimento do vírus, fatalmente serão tomadas medidas restritivas. Ok. Doutor Gabriel, alguns estados e municípios, eles instalaram barreiras sanitárias. É legal essa instalação? É legal, inclusive ela está prevista na Lei 13.979 de 2020. Essas barreiras, qual que é a intenção delas? Seria fiscalizar e registrar quem entra e quem sai do município. Tá? Aqui perto de nós, nós temos em Ribeirão Claro e Carlópolis, por exemplo, essas barreiras, com as pessoas anotando placa do carro, querendo saber de onde vem, querendo saber para onde vai, se vai ficar ali, se vai só passar, e também medindo a temperatura. E as pessoas que apresentam uma temperatura elevada
são normalmente encaminhadas já a um serviço de saúde. Então, é possível sim, para que haja um controle. Isso é muito importante. Muitas dessas barreiras não é, embora seja possível você até proibir a entrada de pessoas na cidade, mas a grande maioria dessas barreiras não tem essa questão de proibitiva, mas é mais uma questão de controle, para o poder público ter ali a noção exatamente de quem entrou, de quem saiu da cidade, quando entrou, por quê? Se houve algum caso, se houve a notícia que uma pessoa ali está infectada, é necessário saber de onde essa pessoa veio, para saber se há uma contaminação comunitária na cidade ou não, e monitorar essa pessoa, saber se ela está realmente fazendo isolamento, com quem que ela teve contato, se as pessoas com quem teve contato, se ela tem sintomas ou não, tá? Então, assim, é possível que haja essas barreiras sanitárias. Também é possível que haja uma restrição excepcional e temporária de circulação. Isso também é previsto em lei, tá? Isso é definido por decreto em alguns estados e municípios, e nesse decreto, naqueles considerando, eles têm que trazer os motivos pelos quais essa restrição, que ela é temporária e excepcional, ela está sendo adotada. No começo, alguns estados proibiram a entrada de pessoas vindo de fora, a circulação de ônibus interestaduais ela está suspensa em vários lugares, sempre evitar essa transmissão do vírus. É muito comum você ver a Polícia Rodoviária Federal nas rodovias fazem divisa de estado, fiscalizando ônibus, fiscalizando caminhões, automóveis, justamente para evitar a propagação do vírus e tentar identificar a pessoa que tem sintomas e encaminhá-la ao sistema de saúde, para evitar que essa pessoa inserida naquela sociedade, naquela coletividade, que ela seja um polo de transmissão da Covid-19. Muito bom. É bom tirar essas dúvidas, né? Porque a gente passa por várias cidades e às vezes não compreende que aquele município ele tem autonomia, né? Para estar organizando. Estão me ouvindo? Sim? Sim, tá. Estão organizando localmente também, né? Então, é bem interessante você colocar todas essas variáveis que são organizadas, né, principalmente pela promotoria, né? E quem são as pessoas, né? Os órgãos de classe que podem estar fazendo parte de um comitê, como você disse aí, de uma cidade. O comitê, ele é criado pela prefeitura, normalmente, por um decreto do executivo. Então, normalmente ele é um comitê que é formado por pessoas das mais diversas áreas da comunidade. Então, temos representantes dos três poderes, né? Alguém da prefeitura, da Câmara de Vereadores e do Judiciário, secretários do município, secretários de saúde, principalmente, pessoas ligadas, pessoas representantes dos hospitais públicos e representantes das classes, então, da associação comercial, representantes da indústria local que eventualmente tenha, de associação de escritórios, de empresas, justamente para discutir e deliberar a gestão da crise no município, trazendo realmente vários pontos de vista de vários setores para tentar achar a melhor saída para a tutela da saúde. Muito bem. Os estados e municípios, eles podem impor o uso de máscaras e multar quem não utilizar? Pode, e isso inclusive está acontecendo em vários estados, até alguns municípios também. Aqui no estado do Paraná nós temos uma lei que prevê o uso de máscara, é possível, só que é fundamental que seja veiculado por uma lei, ou seja, tem que ter uma lei oriunda do Poder Legislativo Estadual. Não pode... Há uma discussão se poderia o prefeito impor isso por decreto. O ideal é que seja por lei, prevendo essa conduta e prevendo a multa. Né? E depois a regulamentação dessa fiscalização, sim, por decreto. Isso é plenamente possível. Ok. Em algumas cidades, doutor Gabriel, foi autorizada a abertura do comércio, mas o Poder Judiciário mandou fechar. Como isso ocorre? Isso aconteceu em vários lugares aqui no Paraná, inclusive até por algumas ações do Ministério Público.
né? O que acontece? O Poder Judiciário, é importante entender isso, ele é inerte, ou seja, nenhum juiz de ofício inicia uma ação, enfim, expede uma sentença, uma decisão, não, ele tem que ser provocado por alguém, tá? Esse alguém pode ser o Ministério Público, pode ser uma entidade de classe, pode ser algum outro ente, mas há uma provocação do Judiciário e é apresentado ali os argumentos, motivo pelo qual está havendo essa provocação, e o Judiciário vai expedir, então, uma decisão. Normalmente, essas decisões elas foram expedidas, decretando o fechamento do comércio, pela falta de fundamentação técnica na tutela da saúde, ou seja, é o que a gente conversou. A Constituição fala que todos devem preservar a saúde e as medidas de flexibilização, até de constrição, elas têm que se fundamentar numa análise técnica e tem que observar também os decretos estaduais e federais. O que aconteceu em algumas situações há um decreto estadual prevendo algumas medidas constritivas, o Estado, e aliás o município, vai contra. Embora não haja uma hierarquia entre eles, mas o município não pode entrar na órbita estadual, não pode legislar que seja por meio de decreto assunto de competência estadual. O município extrapolou sua competência e com isso violou a Constituição. Então o Poder Judiciário pode cassar esse decreto. Né? A outra também, outro argumento que usou muito é a questão técnica, ou seja, se a Constituição manda tutelar a saúde, salvaguardar a saúde, essas medidas de liberação, essas medidas, enfim, que liberam o comércio, outras atividades não essenciais, ela tem que ter um fundamento técnico demonstrando que elas não vão violar a proteção da saúde. Em alguns casos, lendo ali os considerandos, os motivos, não se observava isso. Então, via que o decreto municipal ele feria a Constituição Federal na medida que ele não estava protegendo a saúde, mas em sim colocando em risco a saúde. Então, o Poder Judiciário ele foi instado, ele foi movimentado por algum legitimado, Ministério Público ou outra entidade, outro órgão, outra entidade, para, então, cassar esse decreto municipal que viola aí a Constituição. Ok. Agora eu vou fazer 3 perguntas para você. Para você, falando você, doutor. Sem problema. Como fica a atuação do Ministério Público nessa pandemia? O que o promotor de justiça faz, né? E o Ministério Público, ele tem que se adequar também às medidas restritivas, como, por exemplo, o teletrabalho, o trabalho home office? Tá. Vamos lá, se faltar alguma resposta, a professora me cobra no final, por favor. Mas, veja, o papel do Ministério Público, ele dentre outros, ele é o fiscal da ordem jurídica. Ou seja, o Ministério Público tem que fiscalizar o cumprimento da Constituição Federal e das leis. Então, a nossa atuação, nesse caso, é justamente observar e fiscalizar se os entes federativos estão aí cumprindo com essa missão, se eles estão observando a Constituição, estão cumprindo a Constituição, estão cumprindo as leis, estão cumprindo os decretos, não só no âmbito legislativo, se os decretos estão sendo bem editados, mas também se o município, se o Estado, se a União está tomando as medidas administrativas para que aquele decreto seja cumprido. Ou seja, não adianta ter um decreto que determina o fechamento do comércio se não há uma fiscalização por parte do município se está havendo o fechamento do comércio. Então, o Ministério Público ele atua nessa vertente de fiscalizar. Veja, o promotor ele não tem atribuição para ir à rua e fechar o comércio. Ele não é assim um fiscal da vigilância sanitária, mas ele verificando uma situação dessa, seja pela inspeção dele, que isso nós podemos fazer e devemos fazer, pela inspeção ou por meio de denúncias, informações que chegam à promotoria, nós temos então que provocar os órgãos competentes, que têm competência, que têm atribuição legal para tomar essas medidas, que vão lá e fiscalizem, como a vigilância sanitária, a polícia militar, a polícia civil. É assim que nós atuamos, para a garantia da lei e da Constituição, tá? E logicamente que isso se dá no âmbito da atribuição de cada membro do Ministério Público.
Então, nós temos, no caso, o Ministério Público, nós temos os Ministérios Públicos estaduais, que atuam nos seus estados, e em cada cidade há um promotor responsável pela tutela da saúde pública. Algumas vezes, em cidades maiores, temos promotorias especializadas em saúde pública, como Curitiba, aqui no Paraná, por exemplo, ou cidades pequenas, como Carlópolis, que eu disse, Ribeirão Claro, que são cidades que têm um único promotor que é o responsável pela saúde pública e por todos, e ele ali, então, ele é o responsável por promover essas ações e fiscalizar essas ações do poder público na tutela da saúde. Aqui no Paraná, em São Paulo, Santa Catarina, cada estado tem o seu Ministério Público. E no âmbito federal, nós temos o Ministério Público Federal, que é composto por procuradores da República, que vão ter essa atuação em âmbito nacional. Vão fiscalizar aí as atuações da União na tutela da saúde. A nossa atuação, a grosso modo, eu vou dividir ela em atuação extrajudicial e atuação judicial, ou seja, uma fora do Poder Judiciário, outra dentro do Poder Judiciário. A atuação judicial, basicamente, se dá por meio da propositura, manejo de ações judiciais para compelir que os entes federativos observem a Constituição Federal, observem a sua repartição de competências e observem o cumprimento da Constituição Federal. No âmbito extrajudicial, são atividades que o promotor ele desenvolve diretamente com aquele ente federativo, sem interferência do Estado juiz, do Poder Judiciário. Então, o promotor ele pode pedir recomendações administrativas para orientar e recomendar como se deve agir, expedir ofícios aos órgãos competentes para que tragam informações ao Ministério Público, para que ele tome as medidas necessárias. Mas veja, o promotor ele não pode se colocar no lugar do chefe do executivo. O prefeito, o governador, o presidente, eles têm a liberdade de agir. Agora, logicamente, que a partir do momento que o Ministério Público recomenda, orienta, ele vai buscar, então, os meios para que aquela recomendação, aquela orientação dele seja cumprida. Mas, às vezes, por meio do manejo de uma ação judicial. Uma outra atividade que se faz muito no Ministério Público, em alguns casos, são os termos de ajustamento de conduta, o que a gente chama de TAC, né, que nada mais é do que um acordo que é firmado com o poder público para a tomada de algumas medidas. Então, alguns colegas aqui no Paraná firmaram termos de ajustamento de conduta com as prefeituras para justamente coordenar ali a reabertura do comércio, como que isso deve ser feito, enfim, e monitorando por meio deste acordo. Aqui no Paraná, com relação às nossas medidas restritivas, nós estamos em regime de teletrabalho, não só nós, membros, mas também as equipes, né, enfim, nossas equipes nos auxiliam, nossos assistentes, né? O Poder Judiciário também está nesse regime de teletrabalho, justamente para evitar o contato social nas promotorias, enfim, nos fóruns. Então, nós estamos se valendo muito das ferramentas tecnológicas. Só que isso, de forma alguma, obsta ou impede o acesso de qualquer pessoa que seja ao Ministério Público. Aqui no Paraná está no nosso site os contatos, promotorias, seja por e-mail ou por telefone. As pessoas que querem entrar em contato com o promotor também, nós estamos hoje fazendo muitas assim, videoconferências, enfim, estamos nos valendo da tecnologia para evitar o contato social, cumprir com essas medidas de isolamento que são determinadas, só que ao mesmo tempo não podemos de forma alguma deixar a população desamparada. O Ministério Público tem que estar presente, ainda que não fisicamente ali na pessoa do promotor, ali no fórum, fazendo atendimento pessoal, neste momento de pandemia, mas sempre ter um canal para qualquer pessoa do povo possa entrar em contato com o Ministério Público. Ok. Doutor Gabriel, o promotor de justiça, ele está subordinado a um posicionamento da instituição? Não está. Né? É dado ao membro do Ministério Público a independência funcional. Ou seja, cada promotor de justiça é independente para atuar, para agir,
conforme a sua convicção, conforme a sua análise do caso, conforme, enfim, as peculiaridades da comarca, a promotoria que ele está atuando. Logicamente que a nossa administração superior, ela expede uma série de diretrizes, expede também recomendações, e nós sempre estamos mantendo muito diálogo para ter uma atuação uniforme no Estado, que isso é importante, isso gera segurança à população. Ou seja, o Ministério Público, ele é uno e indivisível. Ainda que seus membros tenham uma independência funcional, é importante, é fundamental que haja uma atuação institucional, em termos de instituição. Então, ainda que nós não estamos subordinados a um posicionamento, assim, hierarquicamente superior, há de se observar este posicionamento em prol da instituição, para o fortalecimento da instituição e para a preservação do próprio Estado democrático de direito, que hoje, muitas vezes, ele está, não vou dizer ainda colocado em xeque, mas essa pandemia também, ela resvala no Pacto Federativo, ou seja, esse pacto que foi feito pelo Constituinte em 1988. E o Ministério Público, ele está aqui para justamente garantir a rigidez desse pacto e garantir a observância e o cumprimento da Constituição Federal. Quem pode procurar o Ministério Público e quais os canais, né, para contatar? O Ministério Público está à disposição de todos. Qualquer pessoa pode procurar o Ministério Público, qualquer pessoa pode entrar em contato com o promotor ou com qualquer pessoa que trabalha na promotoria. Enfim, o que tem que observar é a rotina de trabalho daquela unidade em que a pessoa vai procurar o atendimento. Então, enfim, até por questões de trabalho interno, de gestão de pessoal, de fluxo de atendimento, muitas vezes há dias e horários de atendimento, a distribuição de senhas, justamente para ser algo mais organizado e garantir a eficiência do trabalho. Mas o promotor de justiça, né, ele está sempre à disposição de todos, qualquer pessoa pode procurar, e é muito importante que o promotor seja sempre aberto ao diálogo, assim como aqui no Paraná nós sempre tivemos, enfim, para conversar, para ouvir a todos, para ouvir os pontos de vista e tentar aí achar também a melhor solução para a tutela dos interesses da sociedade. Tá? Então, o Ministério Público ele tem que estar disponível sempre. E nesse período de pandemia, o atendimento presencial está suspenso para evitar a contaminação, mas aqui no Paraná nós temos os nossos canais por telefone, por e-mail, por WhatsApp. Isso está no nosso site, é www.mppr.mp.br, e cada estado, conforme suas peculiaridades, cada Ministério Público está tomando as medidas necessárias e está colocando-se à disposição da sociedade da forma que é possível. E, até onde eu sei, em todos os sites dos Ministérios Públicos tem lá as formas de contato com os membros e com as equipes. Ok. Bom, gostaria de parabenizar Dr. Gabriel Thomas e obrigado, né, por essa excelente explanação que você deu, no sentido jurídico, que acho que é muito importante, principalmente para a comunidade aqui da universidade, para os alunos de gestão pública, né, e todos que envolvem a questão do comércio, né, que isso vai impactar no trabalho deles, né. Então, acho que é muito importante você trazer para a gente essa visão jurídica, porque hoje nós estamos num cenário que a questão política, né, é o que mais está na mídia, né? Então, nós precisamos também trazer a questão jurídica para que a gente possa entender, né, de forma assertiva, né, do que os entes federados estão atuando por conta da pandemia. Então, gostaria de agradecê-lo, né, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco essa noite. Foi muito importante, né, esses esclarecimentos. Eu gostaria de agradecer os coordenadores assim, aqui dessa live, né, meu núcleo de docente estruturante,
os meus alunos do curso de Gestão Pública e principalmente os 2 alunos que me auxiliaram aí para organizar, né, com você esse diálogo, o Maicron e o Cristiano. Tá? Então, eu gostaria de agradecê-lo, agradecer os alunos que estão acompanhando e os demais que estão aqui, que eu acho que foi muito importante, porque às vezes uma visão política, né, ela não está em cima da Constituição, né? Então é importante, no caso que você trouxe, né, o doutor trouxe para nós, uma visão jurídica, né, que isso é muito importante. Então gostaria que você pudesse fazer o seu fechamento e muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite pela professora Eliane, agradecer mais uma vez à universidade por ter aberto esse espaço para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Espero que tenha esclarecido aí as dúvidas, os questionamentos de todos e dizer que o promotor, o Ministério Público, ele não pode prestar atividade de consultoria jurídica. O Ministério Público não é órgão de consultoria, mas informar é sempre importante. Eu acho que a nossa função, enquanto membro do Ministério Público, é manter a população informada do ponto de vista jurídico, né? Nós não temos formação política, nossa formação é jurídica, então é sempre importante fazer essas informações para a população justamente saber como que funciona essa divisão de competências que a Constituição Federal prevê, e dizer que foi um prazer, foi uma alegria muito grande. Obrigado a todos pela gentileza, pelo convite, e a gente fica sempre à disposição aqui da sociedade para o que for necessário. Muito obrigado. Ok. Boa noite a todos e até uma próxima.